Alexandre de Moraes. Ó, hoje o ministro está pescando de arrastão. Aliás, desde sexta-feira, né? Na sexta-feira ele determinou a prisão de um blogueiro, nós noticiamos aqui, um sujeito que se diz jornalista e que mente no seu currículo, né, no LinkedIn ali, dizendo que trabalhou para grandes jornais, grandes veículos, que é correspondente desses veículos, e não é nada, né? A gente mostrou, é tudo mentira. Né? Ele que trabalhou no Ministério da Damares, aí eu acho que é verdade, né? O Ministério da Damares, ele serviu, né, para incorporar vários desses atores que agora ganham o noticiário investigados, envolvidos em atos antidemocráticos, enfim, uma turma aí mais amalucada, né, que a gente sabe que é financiada por trás por movimentos ligados a esse grupo que está ocupando o Ministério da Damares, comandado pela Damares. Então, vamos seguir. Além dele, na sexta-feira mesmo, o Moraes determinou a prisão do Trovão, Zé Trovão, que não é o personagem da novela, é um caminhoneiro que se auto-intitula Zé Trovão. Você se intitularia como, Freitas, se você pudesse criar um apelido para você? Ah, você tem que pensar, não, você já tem que ter na ponta o editor The Flash, sei lá, né? Você, é claro, aqui o pessoal quer ouvir você falar, você inventar um nome que te ridicularize, isso você não vai fazer, né? Mas aqui o sujeito se autodenomina Zé Trovão. O Zé Trovão fugiu, né? Não enfrentou a Polícia Federal, ele escapou da PF, diz que está até fora do país, até hoje não foi localizado e continua gravando videozinhos, vocês vão ver aqui hoje, continua gravando videozinhos convocando o 7 de setembro e pedindo ajuda para a turma para tentar evitar a sua prisão. Bom, não ficou nisso não. Ontem à noite o Alexandre de Moraes já expediu outra ordem de prisão, foi cumprida hoje, contra um outro bolsonarista que se auto-intitula professor. O pessoal está vendo muito casa... Como é que é? Casa da Moeda? Não, La Casa de Papel. O pessoal está assistindo muito Netflix, cara. Esses bolsonaristas não saem da Netflix. E aí depois ficam inventando essas histórias, né, para si mesmo. Realmente é patético, né? Mas está aí. Aí prendeu, já vou falar dele, e mandou prender também um ex-PM que o ameaçou de morte, ameaçou o ministro, a família. Vamos começar com esse PM. Coloca na tela aí a matéria mostrando a prisão do PM, por favor, Freitas. Muito bem. Casa da Moeda. JC, porque é o seguinte, quando a gente ouve falar de roubo, não sei o que, é Casa da Moeda. A Casa da Moeda. La Casa de Papel. Muito bem, muito bem. Vamos a ver. Ó. Além de buscas, determina a prisão do ex-PM, Cássio Rodrigues Costa Souza, que, dentre várias agressões publicadas na internet, publicou essa seguinte aqui, ó. Põe aí a frase, tá embaixo, tá num print. Olha aí, ó. Morra, eu não vou repetir aqui, morra, darará, fida, terça-feira vou te matar, toda a sua família, seu advogadinho de Anand PCC, sou policial militar e nós militares te eliminaremos. O sujeito acha que não vai ter consequência, esse tipo de coisa, né? O sujeito ameaça de morte o ministro do Supremo e acha que tudo bem, né? Tá distante isso aqui da liberdade de expressão, né? Então tá aí a Lindora, pedido feito pela Lindora, considerou as postagens gravíssimas por promoverem a incitação de atos violentos na ameaça direta de morte a integrantes do STF. Então, o primeiro aí, o último aqui que caiu foi esse. Depois, tem também a busca na residência e na prefeitura do prefeito de Cerro Grande do Sul, Gilmar Alba, do PSL, é bolsonarista, foi flagrado no aeroporto de Congonhas, veja só, com R$505 mil em espécie. A PF desconfia, né? A PGR, o ministro, desconfiam que esses valores apreendidos seriam usados para financiar esses atos violentos, tá?
Pode mostrar a carinha dele aí. João Alba. Umas figuras realmente irrelevantes, mas que acabam ganhando o noticiário. Olha, gente, isso aí é tudo idiota útil, que eu chamo, né? Tem os inocentes úteis e tem os idiotas úteis. Eles estão sendo utilizados. Você acha que vai acontecer o quê? Que o Bolsonaro vai se preocupar com essa gente depois que ele fizer o acerto que ele precisa com o Supremo, assim como fez com o Centrão? Não vai, não está nem aí. A PF cumpriu também, por ordem de Moraes, mandados de busca e apreensão na sede da AproSoja, que é a Associação Brasileira de Produtores de Soja, reúne mais de 200 mil filiados e teve também as suas contas bancárias bloqueadas. Esse que você está vendo segurando a bandeira do Brasil é o presidente. Pode baixar mais um pouquinho? Porque não dá para ver isso, assim a gente não consegue ver, porque tem aí o recado para assinar o combo. Pode baixar mais um pouquinho, pode baixar para a matéria, baixa para a matéria, aí, muito bem. A suspeita também de uso, né, de financiamento de atos violentos 7 de setembro, então o uso da associação, além disso, o uso de recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação e da Agência Estadual de Defesa Sanitária e Vegetal nas manifestações. Baixa mais um pouquinho, pronto. Aí sim, o Antônio Galvão, que é alvo do inquérito desde da sua instauração, já tinha sido alvo de busca e apreensão ele, né, o empresário, que desde o primeiro dia ele foi alvo no mesmo dia do Sérgio Reis, e também já depois a PF. E ele disse que nunca financiou, nunca teve intenção de financiar e tal, mas a Lindora não acreditou não, e botou então, pediu para o Moraes e ele colocou a PF na cola aí da AproSoja, da sua filial no Mato Grosso, bloqueou as contas bancárias da associação, tá? Dessa entidade que reúne, como vocês viram, 240 mil filiados. É isso? Muito bem, muito bem. Bom, outro bolsonarista que foi preso, né? O Márcio Giovanni Nick, mais conhecido não, é desconhecido como Professor Marcinho. Você já ouviu essa expressão, Freitas? Mais desconhecido como Professor Marquinhos. Marcinho, né? Marquinho não, Marcinho. É porque ninguém conhece, esses são personagens que estavam ocultos, né? Por sua irrelevância, sua insignificância. E talvez por isso, para chamar atenção, para ganhar os seus 15 minutos de fama, façam essas bobagens, se metam nessas roubadas, porque são roubadas, não se esqueça. Você que está pensando em cometer algum ato violento amanhã, preste atenção, você será abandonado. Mire-se no exemplo de Daniel Silveira, abandonado pelo Bolsonaro, tá? Abandonado, tá? Ganhou tornozeleira, primeiro ficou na cadeia, ganhou tornozeleira e por aí vai. Roberto Jefferson. O Márcio Nick, o professor auto-intitulado por Professor Marcinho, afirmou dias atrás que um empresário grande está oferecendo uma grana federal que vai sair pela cabeça, do Alexandre de Moraes, vivo ou morto. Quer dizer, até para se expressar é difícil, né? Não sei como é que a gente reproduz isso. É difícil, é uma tarefa inglória para o jornalismo profissional ter de reproduzir essas frases, mas o fato é que tá aí, fez uma ameaça, disse que colocaram a cabeça do Alexandre de Moraes a prêmio, e aí agora foi para a cadeia, tá? Esse tá preso também. O Trovão foi mais esperto, ó. Tá mais para The Flash do que para Trovão. Ele correu, sumiu. Antes de fugir, deu uma entrevista para o Oswaldo Eustáquio, outra figura aí que surgiu com o movimento bolsonarista. E o Oswaldo Eustáquio entrevistou o Zé Trovão. O que aconteceu com o Oswaldo Eustáquio? Teve os seus perfis nas redes sociais, no YouTube, derrubados e bloqueados também por decisão do Moraes. Aí, ó.
Perdeu. Esse já foi até preso. Foi até preso. Pois, sei lá, veio com aquela história de que caiu, não sei o quê, que não tá andando de cadeira de roda, não sei. Não dá para saber nada do que sai dessa gente, dá para acreditar. Porque realmente é uma gente que não tem compromisso algum com a verdade, com a realidade, né? Mas eles cobram que a sociedade se mobilize, que eles se protegem. Depois que eles fazem as besteiras, aí eles se agarram nos princípios, que não existe para essa gente. Essa gente não tem princípio. É tudo oportunismo. Porque quando você vai colocar, você pega assim, discurso contra o Moraes, aí você vai analisar o discurso, não se sustenta. Discurso contra Barroso, vai analisar o discurso, não se sustenta. Por quê? Porque a lógica, se ela fosse aplicada aos demais ministros, você teria, na verdade, outras pessoas para serem criticadas. E, na verdade, eles poupam alguns, miram outros, porque têm interesses políticos para que o alvo deles, né, seja aquele determinado ministro, aquela determinada autoridade, como já fizeram com vários outros, né? Coloca milícia virtual e quer depois, vamos dizer assim, mudar as coisas, e aí depois que dá o negócio, o caldo entorna, aí vai se agarrar à lei, à Constituição, são os primeiros a violar, depois querem se agarrar à lei, à Constituição. Aí é aquela velha história. É menino, né? Menino. Vai descer pro play para brincar. Aí começa a querer fazer o que não deve. E aí não segura a consequência do ato. Por quê? Porque aqui essa é a realidade. Essa gente vive na pós-verdade, que é uma realidade paralela que eles criam, só que a realidade do dia a dia se impõe. Então, quando o sujeito se vê preso atrás das grades por causa de uma bobagem, por causa de uma estupidez, em prol de uma coisa que eles acreditavam que, né, que seria realmente algo importante, não. Aí cai a ficha, às vezes cai a ficha, né? Às vezes não. Aí o sujeito já foi, já voltou e continua fazendo. Até porque, se não for assim, perde relevância. Essa gente não tem nada construído. Não são profissionais que têm uma trajetória, que têm uma carreira construída, né? Eles são oportunistas que surgiram agarrados a esse processo aí do Bolsonaro, colocaram o dinheiro no bolso também, porque ganham engajamento, ganham relevância, né? Conseguem que as suas bobagens cheguem a um público, e aí depois não querem abrir mão disso, obviamente, não querem voltar para a irrelevância. Bom, tá aí o Zé Trovão, que chegou a pedir para a Polícia Federal cruzar os braços e não cumprir com a ordem de prisão, nem com demais ordens emanadas aí do Supremo pela caneta Montblanc do Alexandre de Moraes, né? Está se revelando mais forte do que a BIC. Solta o VT do Zé Trovão. Zé Trovão por cá. Hoje é dia 4 de setembro de 2021. A Polícia Federal até o momento não cumpriu o mandato de prisão expedido pelo Alexandre de Moraes à minha pessoa, porque ordens ilegais não se cumprem. Mas eu vou te fazer um convite, Alexandre de Moraes. Que tal você mesmo vir a Paulista no dia 7 de setembro e me prender? Eu estarei lá à sua disposição e, caso queira, poderá fazer uso da sua palavra. Um abraço. Ele desafiando Moraes, que tal você vir você mesmo a Paulista para me prender, etc. e tal, é aquelas bobagens, as bobajadas que a gente já conhece. Agora suspeitas que ele já deixou o país, tá? Então aí outros não tiveram a mesma esperteza e agora estão presos. Bom, a Carla Zambelli, deputada bolsonarista, depois da Polícia Federal no fim de semana, no domingo, né? E disse que o Moraes ultrapassou os limites legais com suas decisões. Põe aí a matéria da Carla Zambelli. Não tem também? Ixi, tá com problema aí. Bom, eu vou lendo aqui. A parlamentar disse que ele ultrapassou, né? Bom, ela foi ouvida no inquérito, ainda aquele inquérito que apura a organização e financiamento
dos atos pró-Bolsonaro, quer dizer, neste inquérito que apura o financiamento de atos pró-Bolsonaro do 7 de setembro, de amanhã, tá? Então ela foi ouvida, ela não é, vamos dizer assim, oficialmente investigada, mas ela foi ouvida dentro desse inquérito, que é o mesmo inquérito que pegou aí o Sérgio Reis, aquele Ottoni de Paula e etc. Aí ela disse o quê? Devemos saber ser criticados e entender que isso faz parte do guarda-chuva constitucional da liberdade de expressão. Não podemos admitir que uma injusta intervenção no sagrado direito de manifestação venha usurpar o direito do cidadão por meio da ilegítima intervenção da liberdade de expressão, que seria absolutamente constitucional. Repito, há um entendimento equivocado. Eles agora, os bolsonaristas, depois de incitar a violência, aí eles se agarram, né, à defesa constitucional da liberdade de expressão para poder justificar o seu discurso. Existe uma grande distância entre você incitar a violência, incitar a agressão, ameaçar de morte. Isso aí não é. Isso aí está longe de ser liberdade de expressão, né? Isso é crime, inclusive está lá previsto. Há discussão sobre a liberdade de expressão, as críticas. Bom, a gente tem, inclusive, um caso agora recente, na sexta-feira mesmo. O próprio Alexandre de Moraes, noticiamos aqui, registrou um boletim de ocorrência, porque parece que tinha gente lá no Clube Pinheiros, né? Pode botar a matéria, Freitas, antecipa que ela estava um pouco mais abaixo, a gente coloca aqui na pauta, e aí ele terceirizou o registro, o BO, mandou segurança registrar, porque ele ouviu que tinham pessoas alcoolizadas falando mal dele, xingando ele, etc e tal. Aí já é uma coisa meio estranha, né? Tá aí, ó. Clube Pinheiros, na noite de sexta-feira. A queixa foi prestada por seguranças do ministro. O representante se dirigiu até o local, constatou da calçada, por meio da grade do clube, 4 indivíduos em uma mesa falando alto e ingerindo bebidas alcoólicas. 2 desses homens, ainda de acordo com o boletim, teriam ido embora depois que um funcionário pediu que cessassem os insultos. A confusão continuou pouco depois e o Alexandre, que é sócio do clube, teria chamado... aí o sócio do clube, né, chamado Alexandre da Nova Forjada, teria chamado o ministro Careca ladrão, advogado do PCC e Careca filho da pá. Aí na delegacia ele negou os xingamentos e disse que estava no clube assistindo a um jogo de futebol. Bom, aí é o seguinte, isso aí também é uma coisa que não tem o menor sentido, já é um exagero, e aí a gente tem que ler, inclusive, o Mário Sabino, que escreveu um artigo sobre isso. Por favor, põe na tela, Freitas. Menos política, mais Schopenhauer, ministro Moraes. Eu recomendo a leitura. Basicamente, pode baixar. Isso, aí. O Mário Sabino faz o relato aí do que aconteceu, desse episódio, que leu com assombro a notícia, né? E que os insultos, tá? Ele pode baixar, Freitas, por favor, vai baixando. Ele cita aqui, ó, pode baixar, baixa. Ele cita o Schopenhauer porque um ministro, como qualquer autoridade pública, deve entender, pode parar aí, deve entender e tolerar, né, o xingamento, porque faz parte também do fato de você ter poder, né, de você não, as pessoas não concordarem com você. Isso não tem nada a ver com agressão, com ameaça de morte. Por isso que a gente precisa pontuar bem o que é o crime e o que não é. Quando você vê muitos desses bolsonaristas aí incitando a violência, o sujeito com arma, mandando fechar, dizendo que vai matar, não tem nada a ver com você estar numa mesa de bar criticando, xingando, tá certo? Então ele lembra aqui o filósofo alemão Arthur Schopenhauer justamente da arte do insulto, em que ele defendia o direito ao insulto por quem se vê colocado em posição inferior ao oponente em uma discussão, né? Quando se percebe que o adversário é superior e que não se conseguirá ter razão, personalize, seja ofensivo, grosseiro. Personalizar implica que se aparte do objeto da discussão
e se ataque de alguma forma o contendor e a sua pessoa. Isso poderá ser chamado de argumentum ad persona, o que é diferente do argumento ad hominem. Esta parte de um objeto puramente objetivo para ter-se ao que o adversário disse ou admitiu sobre si. Ao personalizar, porém, abandona-se por completo o objeto e se dirige o ataque à pessoa do adversário. Alguém se torna assim insultante, maligno, ofensivo, grosseiro. É uma apelação das faculdades do intelecto às do corpo, à animalidade. E aí o Mário conclui aqui, olha, fica o conselho para o ministro Alexandre de Moraes, menos política, mais Schopenhauer, é o que faço até como modesto jornalista quando sou chamado de careca filho da puta. Sempre com a ironia peculiar, a inteligência, porque de fato são coisas que são muito diferentes. Então, não é possível confundi-las, né? Não é possível confundi-las. Então, vamos seguir aqui na nossa conversa. Vamos aí, solta o like, pessoal. Vamos likear. Vamos likear, porque realmente a gente precisa aumentar o nosso alcance para que muitas pessoas entendam a diferença entre uma ameaça de morte e o que é liberdade de expressão, uma crítica, um xingamento, né? Então, são coisas bem diferentes, mas eu sei o quanto é difícil vocês argumentarem, vocês que estão nos assistindo argumentarem isso nas redes sociais, no grupo dos amigos, da família, do Zap, né? A gente está vivendo em momentos que cada um quer se fechar na sua própria razão. E parece que só querem ver o preto no branco, só querem ver o binário, é o pensamento binário das redes sociais. E as coisas são muito mais ricas, né, complexas do que se faz parecer. Então a gente precisa abrir a nossa mente e entender os limites da cidadania também, tá? Até para que nós possamos fazer a crítica justa e não sermos penalizados por isso. Ou ao sermos injustiçados, penalizados injustamente, nós continuarmos tendo a razão, porque em algum momento essa razão ela prevalecerá, como aconteceu no caso da censura a Cruzoé, o antagonista, censura determinada pelo próprio Moraes, a pedido do Dias Toffoli, que é um personagem esquecido nessa crise, mas que foi quem determinou a abertura do inquérito das fake news, inquérito que foi constitucionalizado pelo Supremo, mas do qual nós sempre seremos contrários, por entendermos que realmente ele não se configura dentro do texto constitucional. Nós fazemos o nosso exercício da crítica, né, recorrendo à lei e à própria Constituição. Não recorremos à violência, né, muito menos a agressões.